Juliana, trouxe mais dúvidas hoje, pessoal, porque essa aqui vai linkar com um pouco do tema que eu falei com vocês que eu ia falar, de atualizações sobre vacinas, tá? Então, eu gostaria de saber sobre estudos relacionados à eficácia da dose única da Janssen em relação à variante Delta e a possibilidade de uma segunda dose da vacina de RNA. Com relação à vacina da Janssen, todo mundo. Deixa eu tirar o comentário da Ana aqui da tela. Com relação à vacina da Janssen, pessoal, todo mundo sabe que ela é uma vacina de uma dose, né? Uma vacina de dose única. Então, isso significa que ela foi testada e validada com segurança e eficácia acima de 50% com apenas uma dose. Esse foi o modelo, tanto de negócios quanto o modelo técnico da Johnson Johnson quando ela desenvolveu a vacina. Mas, pelo que a gente sabe sobre o sistema imune, a gente sabe que dar um novo desafio para o vírus, ou um novo desafio para o corpo humano, para o sistema imune, teoricamente é melhor do que você dar apenas um desafio. Quando eu falo desafio, é que você está desafiando o seu sistema imune a combater algo estranho. E o nome técnico é esse mesmo, é um desafio. Tá? A vacina da Janssen vai desafiar o seu sistema imune apenas uma vez. Então você vai produzir uma resposta, e aí a dúvida era quanto tempo dura essa resposta e como que essa resposta vai ficar em relação a variantes que têm uma característica de escapar um pouco mais do sistema imune ou até de ser mais transmissíveis, tá? Então, com relação à Delta, o que se tem, eu trouxe aqui alguns resultados, tá? Inclusive desse estudo que deixou todo mundo aí de cabeça em pé, cabelo em pé, é o seguinte, esse resultado aqui. Agora, se você quer ficar para aprender, você vai ficar na live, vai deixar um comentário aí que eu vou ficar, porque muita gente larga. Toda vez que eu coloco o gráfico aqui na tela, vocês podem ver que o pico de pessoas ele vai diminuindo, porque as pessoas realmente acham que vai vir uma explicação complexa. O meu objetivo aqui é simplificar para vocês. Então, se você realmente gosta desse tipo de conteúdo, bota aí vou ficar para o YouTube entender que esse tipo de gráfico não faz mal para as pessoas, tá? Só responder aqui o Cogmax, obrigado Cogmax pelo superchat, valeu. Valeu, galera. Vou ficar e quero ver. É isso aí. Vou explicar exatamente o que está acontecendo com relação à Janssen, que deu essa confusão toda, tá? Lembrando que eu estou simplificando. O artigo ele trata de outros temas, ele trata de outras variantes além da Delta. Então nós vamos entrar aqui no que faz sentido dentro da pergunta, ok? A gente tem um soro convalescente. O que é o soro convalescente? Pessoas que se infectaram com a variante original. No caso aqui, eles usaram a variante D614G, tá? Que é uma variante que não é de preocupação, é a variante B1, tá? De uma linhagem, que ela tem essa mutação D614G. Eles compararam com a alfa, com a beta, com a delta plus, que já é uma variante da linhagem AY, tá? E a lambda, que é a C37. A lambda é uma variante que surgiu no Peru e ela está se espalhando pela América Latina, ok? Tem nos Estados Unidos também, então por isso que acaba que ela gera um interesse. Ela está sendo bastante transmissível e provavelmente é possível que ela se torne uma variante de preocupação também, tá? Mas então a gente vê o soro convalescente e aqui o gráfico ele está mostrando qual que é a neutralização, o título de anticorpos neutralizantes, tá? Então, quanto mais alto no gráfico essas bolinhas estão, mais neutralização a gente tem contra aquela variante, tá? E aqui embaixo eu coloquei em quanto tempo foi coletado o soro dessas pessoas. O soro é a parte do sangue que vai ter os anticorpos, ok? Então, no soro convalescente foi coletado de 32 a 57 dias após os primeiros sintomas. Aqui a gente tem a vacina da Pfizer com 2 doses, a vacina da Moderna com 2 doses, e aqui é o nome técnico da vacina da Janssen com 1 dose, porque ela só tem 1 dose. E quando que foi coletado o soro de pessoas vacinadas após as 2 doses da Pfizer, após as 2 doses da Moderna e após as 2 doses da Janssen. Então, vamos lá. Quando a gente compara com o soro convalescente, a gente vê que o soro convalescente tem alguma neutralização contra todas as variantes, mesmo ele tendo sido produzido contra um vírus mais original, que não tinha tantas mutações. Tá? Mas a gente vê sim uma redução de neutralização, principalmente contra a variante beta, que é a da África do Sul, a delta, que é a da Índia, a delta plus e a lambda. Eu não vou citar delta plus e lambda o tempo todo, porque não é o nosso caso da dúvida aqui, tá? Mas a gente vê então uma queda de neutralização da variante delta, tá bom? Importante. No caso das 2 doses da Pfizer, também tem queda de neutralização. No caso da Moderna, também tem queda de neutralização. E no caso da Janssen, teve uma queda de neutralização maior, tá? Após 82 dias, do que o próprio soro convalescente e as 2 doses das vacinas. Isso preocupou muita gente,
Porque a gente está falando de neutralização, e aí como que a gente pode entender esse dado? Quando alguém fala para vocês assim, teve uma queda de neutralização da variante Delta, ou a vacina X é menos eficaz contra a variante Delta, a gente está falando de uma dos tipos de resposta que o sistema imune pode executar contra um vírus. Então, quando ele recebe um novo desafio, no caso da vacina da Janssen, ele recebeu um só. E aí ele vai receber o próximo desafio, que é o quê? Eles criam um vírus em laboratório, um pseudovírus, e dão para esses anticorpos, para esse soro de anticorpo, combater e ver se ele vai neutralizar. Quando ele vai neutralizar isso, tem uma queda da neutralização. Mas no corpo da pessoa, existem outras coisas ali na resposta imune que complementam essa resposta. Então a gente pode estar avaliando os anticorpos de neutralização contra o vírus da Delta sem avaliar a resposta celular. Além disso, a gente tem muito poucas pessoas nesses estudos, então a gente não consegue tirar conclusões muito robustas sobre como que vai ser a resposta da Janssen, por exemplo, contra hospitalização e morte. A gente sabe, por exemplo, que ela não neutraliza, esse estudo mostrou que há uma redução importante da neutralização contra a Delta. E ponto. Entendeu? Em ciência é muito assim. Entendeu? A gente tem que avaliar um estudo de efetividade. Então tem que pegar pessoas que foram vacinadas com a Janssen, ver qual que é a taxa de infecção dessas pessoas e ver se elas estão tendo proteção ou não contra caso sintomático, contra casos de hospitalização e contra morte, em um cenário em que há predominância da Delta, certo? Então não foi feito isso. E são 82 dias após um único desafio. Aqui a gente está falando de 90 dias após um desafio que foi feito duas vezes, né? Que são duas doses. No caso do soro convalescente, a gente tem o vírus inteiro desafiando seu sistema imune e é uma infecção que ela é proliferativa. O vírus infecta você e ele vai multiplicando nas células. Não é uma vacina que você tomou um dia e ela tem uma meia-vida que vai caindo. O vírus, ele vai produzir uma resposta imune forte, por quê? Porque ele está tentando competir com seu corpo e seu sistema imune todo dia está batalhando contra ele ali, certo? Então, realmente é esperado que haja uma diminuição da neutralização em relação às outras, porque os desafios são maiores contra o sistema imune. Então, pessoal, a gente tem sim essa queda na neutralização, mas ela acontece 82 dias após o desafio inicial, que foi a vacinação. Esses 82 dias são importantes, porque a gente viu lá na live passada, eu expliquei para vocês como que o sistema imune funciona. Se você viu aquela aula, mini aula, né, sobre como que o sistema imune funciona, coloca aí nos comentários que você vai entender que quanto mais tempo passou desde o primeiro desafio, mais tempo teve para o seu sistema imune ele se adaptar, ele melhorar aquela resposta, tá? Então, ele vai produzir células de memória, ele vai fazer um processo de mutação somática, que é um processo que vai adaptando melhor as células do sistema imune contra aquele antígeno que ele identificou pela primeira vez. E isso foi visto na vacina da Janssen. Olha só, esse estudo é um estudo diferente, tá? Que avaliou a resposta de anticorpos da vacina da Janssen versus um placebo, ou seja, uma pessoa que não foi vacinada, e mediu exatamente os anticorpos neutralizantes contra várias variantes. Então a gente tem aqui a variante de 2020, a variante D614G, a B117, que é a alfa, a B617.1, que é a variante que surgiu na Índia, que não virou a Delta, tá? A gente tem a Delta, que é a B617.2, a P1 brasileira, e outras duas variantes aqui, que tem a Beta também, que é da África do Sul. Acho que essa aqui é a variante californiana, B1.429. Vejam só que, por mais que a Janssen seja apenas uma dose, presta atenção aqui, por mais que a Janssen seja apenas uma dose, no dia 29, essa é a resposta de anticorpos. Então vejam as linhas vermelhinhas aqui contra cada variante. Tem sim uma redução importante contra a variante Delta, que está nessa linha, em relação ao soro original, em relação ao vírus original, tem uma redução importante. Porém, com 239 dias da primeira dose, no caso da dose única da Janssen, a gente vê uma resposta melhorada. Ou seja, passou um tempo, mesmo sem ter uma nova vacinação, o seu sistema imune está se adaptando ao que ele foi desafiado da primeira vez. Isso é maravilhoso. Isso, assim, do ponto de vista científico, esse resultado aqui é maravilhoso, porque ele mostra, na prática, algo que está na teoria dos livros básicos de imunologia, que é o processo de maturação do sistema imune com o tempo. Por isso que é melhor, por exemplo, era esperado que fosse, a gente aumentar o intervalo entre as doses, entre as vacinas que têm duas doses, por exemplo,
porque a gente está preparando melhor o sistema imune, na hora que ele recebe o segundo desafio, ele está muito bom. Então a resposta vai ser muito boa. Quando a gente fez, por exemplo, o pessoal fala, né? A Coronavac é uma vacina de baixíssima eficácia em relação à Pfizer, por exemplo. Os testes da Coronavac foram feitos com 21 a 20, com 14 a 21 dias, se eu não me engano, e depois eles estenderam porque viram que 28 dias é melhor. Provavelmente, se a gente estendesse esse intervalo de doses, o que não foi feito com nenhum outro teste, tá? Nos testes foram feitos um intervalo muito pequeno, porque a gente precisava de uma resposta de vacinas muito boa, muito rápida. Se a gente estendesse o intervalo da Coronavac, é possível e provável que a eficácia dela aumentasse. Mas como a gente tinha uma urgência, a gente precisou produzir uma vacina muito rápido, tá? Então, isso aqui que está sendo visto é basicamente o sistema imune funcionando. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que naquele experimento lá, de 82 dias, o soro de pessoas que tomaram Janssen não estava neutralizando a Delta, ao esperar 239 dias, ele já tinha títulos de anticorpos semelhantes, muito semelhantes aos títulos de anticorpos de variantes que não são variantes de preocupação, tá? Então é o quê? É o sistema imune funcionando.